Denderson, quais são os requisitos para a chancela de pós-graduação? Importante salientar aqui o seguinte, isso aqui é o mínimo exigido, o mínimo do mínimo exigido pelo MEC. Vão ter cursos de determinadas áreas que você vai precisar entregar um pouco mais do que isso. Isso aqui se aplica a quase 100% dos cursos, principalmente aqueles cursos que são mais teóricos, mais sobre gestão. Por exemplo, eu tenho um curso de pós-graduação aqui de sexologia. É um curso para profissionais, psicólogos e psiquiatras. Esse curso, ele é um curso 100% teórico. É 100% o professor dando aula aqui com os slides na tela. Então esse curso ele é muito teórico, é muito mais fácil de produzir. Mas se você for trabalhar também em nichos de saúde como eu trabalho com medicina veterinária, eu trabalho com harmonização facial, estética avançada. Esses cursos, eles vão te exigir um pouco mais. Eles vão exigir, por exemplo, uma carga horária maior, talvez. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você já ir se ambientando. Dentro do curso de harmonização facial, eu tenho vários avatares, vários públicos-alvo. Então, o dentista pode ser meu aluno, o farmacêutico pode ser meu aluno, o enfermeiro pode ser meu aluno, o biomédico, o esteticista. Tem uns 5 ou 6 avatares, o médico. Então, tem uns 5 ou 6 avatares possíveis para o meu curso de harmonização facial. Só que aí, cada um desses avatares tem um conselho que rege aquela profissão. Por exemplo, o dentista tem o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. O Conselho Federal de Odontologia, ele é super chato, ele é super exigente, ele quer que o dentista esteja super qualificado e alinhado para atuar. Então ele exige um pouco mais. Então, caso você vá produzir um curso que ele tenha uma área específica, principalmente se for na área da saúde, que precisa ter parte prática, que precisa ter um conteúdo mais prático ali, com o paciente e tudo mais, você vai precisar que a sua ementa seja um pouco mais específica. Isso eu vou tratar com você na mentoria. Por isso que eu falei para você consumir esse curso, para você entender a base, e aí na mentoria a gente vai pegar esse conteúdo aqui e personalizar para o teu projeto. Então, se você for produzir um curso de harmonização facial como eu tenho, se você for produzir um curso de medicina veterinária como eu tenho, ou um curso em alguma área da medicina, fisioterapia, na mentoria nós vamos olhar junto a sua ementa e vamos adequar ela ao que precisa, tá ok? Então, basicamente é isso. Agora, isso aqui é o básico, é o mínimo que eu vou te apresentar que o MEC exige. Então, o MEC, ele exige 360 horas de conteúdo. Caramba, Denderson, 360 horas de videoaulas gravadas? Não. 360 horas de estudo. 360 horas que o seu aluno precisa estudar ao longo de um ano inteiro para se formar. Se você pegar aqui, ó, uma calculadora e dividir 360 horas por 10 meses, que são os meses úteis do ano, por exemplo, cara, você precisa produzir 36 horas de conteúdo por mês, sendo que essas 36 horas não são de videoaula. Vou te explicar agora tudo o que você precisa ter para compor essas 360 horas de estudo. Primeiro, a sua pós ela é dividida em 9 disciplinas, sendo que dessas 9 você vai produzir 6 e as outras 3 são fornecidas pela Faculdade Anhanguera. Lembra que eu te falei que eu tinha escolhido a Faculdade Anhanguera porque é o melhor programa para você chancelar a tua pós-graduação? Porque a Faculdade Anhanguera ela não faz barriga de aluguel igual as Unisquinas da vida fazem por aí. Tem várias universidades, Unisquina, Uni não sei o que, que você vai lá e paga um valor pro dono da universidade e ele pega a tua ementa e apresenta no MEC e te dá o número da sua portaria do MEC. Aí, meu amigo, se vira para vender, se vira para entregar, qualquer problema que você tiver com secretaria é seu, qualquer problema que você tiver jurídico é seu. Na Faculdade Anhanguera, não. Eles te entregam uma coisa que eles chamam de setup, que vai ter uma aula só para falar do setup, onde eles realmente participam da sua pós. Eles fazem parte da sua pós. Começando com o conteúdo. Eles entregam 33% do conteúdo pronto para você colocar na sua pós. Então, das 360 horas que o MEC exige, você só tem que produzir 240. Aí, se a gente voltar aqui, ó, para as 240 horas dividir por 10 meses, tem que produzir 24 horas de conteúdo por mês. Conteúdo gravado, tá? Que fica em área de membros, igualzinho a área que você está acostumado a usar para vender infoproduto. Só que é uma área específica da Faculdade Anhanguera também, porque teu aluno vai estudar dentro do ambiente virtual de aprendizado da Faculdade Anhanguera. 30% do seu corpo docente, ele precisa ser formado por mestres ou doutores. Então, 30% dos professores que forem dar aula na sua pós precisam ter o título mestrado ou doutorado, certo? Denderson, o meu professor principal que vai lecionar na minha pós, que é o cara que domina todo o conhecimento que eu vou entregar nessa pós, esse cara, ele não é mestrado, ele não é doutorado, ele só é pós-graduado. Cara, tudo bem. E lembra que a Anhanguera vai te dar 3 disciplinas? Nessas 3 disciplinas, geralmente os professores dessas disciplinas, eles já têm o título de mestrado ou doutorado. Então, se você tiver 7 professores dentro das suas 6 disciplinas e você pegar os 3 da Anhanguera, que são mestrados ou doutorados, pronto, já bateu sua meta. Os seus 7 professores não precisam ter o mestrado ou doutorado. Lembrando que você ainda pode trazer professores convidados para dar aula na sua pós, que nem precisam ter título algum. Não precisa ter título algum. Como assim, Denderson? Você pega o teu professor coordenador da tua pós, que vai ter uma aula só para falar dos professores. Você pega uma aula para falar você pega uma disciplina, o teu professor coordenador assina aquela disciplina, ele é o professor daquela disciplina e você convida outros professores para dar aula como professor convidado. Eu mesmo não tenho título de pós-graduado ou de mestrado ou
ou de doutorado. Nenhum dos 3 títulos eu tenho. E eu vou dar aula. Eu dou aula nas pós-graduações das quais eu sou sócio. Eu dou aula de marketing, eu dou aula de marketing digital dentro das pós, eu dou aula de empreendedorismo. E aí eu entro como professor convidado. Então o professor principal vai lá, faz a aula de introdução daquela disciplina e eu assumo o restante das aulas e ensino o que eu sei ensinar, o que eu sei fazer. Faz sentido? O aluno estuda pela plataforma Cosmos, que é a mesma plataforma dos cursos de graduação da faculdade Anhanguera. De novo, vai ter uma aula só para falar de setup, onde eu vou falar de secretaria, de ambiente de virtual de aprendizado, vou falar de jurídico, de contratos e tudo isso está incluso dentro do setup da faculdade Anhanguera. E aí como que é na prática? Ó, as 360 horas necessárias a Anhanguera te fornece 120, o conteúdo do especialista deve ter 240 horas, sendo que 1 hora de videoaula pode dar origem a até 6 horas de conteúdo no total. Vou explicar isso daqui a pouco no bloco de notas. Sendo convertido em áudio MP3 e texto, mais as horas de testes e avaliações. Portanto, estima-se que das 240 horas de conteúdo, pelo menos 40 sejam feitas em videoaulas. Pensa comigo, você tem que produzir 40 horas de videoaula no espaço de 1 ano, 40 horas de videoaula dividido em 10 meses, são 4 horas por mês de conteúdo. Se você dividir as 40 horas pelas 6 disciplinas, cada disciplina sua vai ter mais ou menos 7 horas de videoaula. Isso você tira de letra, você mata com facilidade. Por exemplo, eu peguei aqui na pós-graduação de medicina veterinária, a gente tem uma pós-graduação de anestesiologia veterinária. A gente ensina os médicos veterinários a serem anestesistas. Tem um professor meu, que ele dá aula só em um tema dentro da disciplina. Cada disciplina são 4 temas, vou te explicar isso no próximo momento agora. Ele dá aula em um tema e o conteúdo deu 8 horas de videoaula. O conteúdo só de um professor. E eu tenho 18 professores nessa pós-graduação.